Olá, pessoas. Espero que vocês estejam bem. É o professor Calvin Souza e hoje a gente inicia mais uma aula e vejam só, né? A gente já está chegando aí no final do nosso livro 2. Ou seja, esse é o último capítulo que a gente trabalha. Vai dividir esse capítulo em duas partes, que é para a gente fechar aí esse mês de julho, finalizando esse livro 2, tá? E provavelmente a gente vai ter uma revisãozinha após aí essas 2 semanas, contando, né, de forma direta. E possivelmente a nossa prova bimestral. Eu ainda não sei dar informações se a gente vai ter essa prova bimestral como simulado ou como avaliação, tá? Eu queria muito um feedback de vocês em relação à nossa avaliação semanal, o que foi que vocês acharam dela, tá? Então, na caixa de diálogo dessa aula aqui, ia ser bastante interessante que vocês colocassem o que vocês acharam da prova semanal. Se achou difícil, se achou que o modelo, tá, de prova foi ruim, se tinha alguma questão, que tinha alguma dúvida, não sei se anotou no caderno, tá? Me digam se você tem interesse da gente fazer aí a correção dessa prova, a correção online dela. Me diga se você tem interesse disso. Que a gente faz, né? Tira um dia para fazer. A gente está com tempo aí de sobra, aproximadamente uma semana, ou seja, a gente tem praticamente uma aula de sobra. Então me digam aí se você tem interesse, se vocês, né, têm interesse, que a gente faz essa correção online. E aí você observa aí o que você acertou e o que você errou. Eu acho que um empecilho dessa prova online é que quando você devolve a nota, aparece só a pontuação, né? Não aparece, por exemplo, lá abre o formulário, a sua prova e o que foi que você acertou e o que você errou, tá? Eu acho que a parte ruim dessa prova seria isso, ela não mostra as questões detalhadas, né? E isso é algo que eu vou até observar para bimestral, para que fique detalhadozinho o que foi que você acertou, o que foi que você errou, dentre as questões que vocês fizeram, tá? Já dando uma aliviada para vocês, a maior parte de vocês tirou notas acima da média, tá? Foi nem 7 não, foi acima da média mesmo. Muitas pessoas não precisaram do ponto da semanal, mas eu fico muito contente que tenham devolvido a revisão, tá? Vocês não sabem o quanto é importante para mim vocês estarem devolvendo essas atividades. E aparentemente foi um sucesso, tá? Só dar uma dica para vocês. Eu sei que muitos de vocês, na hora de fazer atividade, estão usando o Brain, né? Estão usando alguns aplicativos que de fato te dão a resposta. E aí, deixa eu falar. É extremamente danoso que esse tipo de situação ocorra. Por quê? Porque você está pegando a resposta de outra pessoa, você não está aprendendo nada, não está fixando nada. E eu acredito que a gente já tenha comentado em relação às aulas justamente isso. Tá com dúvida em alguma coisa, tá com dúvida em alguma questão, tá com dúvida em alguma parte do exercício ou do conteúdo, fala comigo. Fica mais fácil, tá? Ah, Calvin, não estou conseguindo entender absolutamente nada. E aí a gente tem que averiguar quais são os problemas. O problema é de fato você não conseguir entender as aulas no EAD. O problema é como a aula está sendo transmitida. O problema são barulhos externos que aparecem durante a aula. O problema é porque você não está conseguindo se concentrar. Você já tem um cronograma de estudos, né? Eu acho que todas as turmas, não dessa escola, mas das outras que eu dou aula, já estão cansadas de me ouvir falar sobre o cronograma de estudos, tá? Eu tava dando aula e aí uma aluna pegou do sexto ano da outra escola, pegou e falou assim: professor, eu estou com abuso de cronograma de estudos, né? Muito provavelmente a família deve estar botando quente, né, para ela estudar, e aí a bichinha disse que estava com abuso. Então, assim, é extremamente importante esse cronograma, tá? Por que que eu falo que ele é muito importante? Porque eu uso cronograma de estudos. Eu me considero uma pessoa extremamente hiperativa. Então, se eu não tiver algo para me guiar, as coisas não funcionam. Então, eu acredito que para alguns de vocês seja isso. Eu sei que o celular tem tomado o nosso tempo nessa pandemia de uma forma descomunal, e eu sei que isso vai causar uma série de danos futuros, né? Porque a gente poder reaprender novos hábitos é algo difícil, tá? Então, deixe aí nos comentários dessa aula, por favor, o que foi que você achou da prova, se ela estava bacana, se estava difícil, se a linguagem foi fácil. Eu, particularmente, né, como professor, sou suspeito de falar que a prova estava fácil,
o conteúdo estava fácil, muito similar à revisão, né? A diferença é só, de fato, no modo em que as questões são transmitidas, mas, tipo, praticamente tudo que estava na revisão caiu. Tudo. Tá? E acredito que seja isso. Obviamente tiveram notas baixas. Obviamente as pessoas que tiraram notas baixas foram as pessoas que possivelmente não entregaram a revisão, tá? Lembrando, né, eu já falei que não a recebo mais. E é isso. Bola pra frente, tá? Espero que vocês gostem da aula. A gente começa falando de tensões e conflitos, tá? E a gente, para falar de Ásia, precisa falar da questão do Oriente Médio, onde nós temos, dentre os principais conflitos, o Estado Islâmico, tá? Esse grupo, chamado de grupo radical, ele atua no Iraque e na Síria, e ele vai recrutar pessoas, tá? Praticamente no mundo todo, inclusive durante o período da Copa que nós tivemos aqui no Brasil, nós tivemos casos de pessoas envolvidas com terrorismo internacional que estavam ligadas ao Estado Islâmico, tá certo? Ou seja, brasileiros. Então percebam, existe uma diferença, tá? Uma diferença em quilometragens gigantes da América do Sul para a Ásia. Então, esse Estado Islâmico, Kelvin, o que é esse Estado Islâmico? Esse Estado Islâmico, ele tenta instaurar na região do Oriente Médio um califado. E esse califado, ele não segue totalmente os preceitos religiosos, tá? Do local. O que é que isso causa? Isso causa uma revolta na população, que é uma população extremamente religiosa, onde nós vamos ter uma dualidade entre pessoas que vão apoiar o Estado Islâmico, porque vai ser a única alternativa para que essas pessoas não morram, não sofram retaliação, tá? E pessoas, tá, que vão tentar resistir contra, inclusive com poderio militar, o que vai gerar as guerras que nós temos na localização. Então, a região de Iraque, Síria, Palestina, Cisjordânia e Israel é uma região de conflitos armados. No caso, nós temos instaurado uma guerra civil e militar. Tanto uma guerra militar desses países, principalmente Iraque e Síria, contra o poder dos Estados Unidos, porque Iraque e Síria, tá, essa região da Palestina e Cisjordânia, domina uma grande porcentagem de concentração de petróleo. Eu acredito que desde o ano passado vocês viram, né, que o Iraque ele foi invadido e um dos líderes políticos e principal líder religioso de lá foi assassinado e ele prometeu retaliação contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos não fizeram isso em vão, fizeram isso justamente para dominar as regiões petrolíferas do local. Tá? Então, esse Estado Islâmico ele vai ser um grupo radical que vai surgir justamente para tentar pregar, certo? Algumas leis, mas não do Alcorão, que seria ali a Bíblia do povo muçulmano. Tá? Ele vai criar uma própria representação do que são os textos sagrados dele. E aí cabe uma discussão muito pertinente em relação à Bíblia como instrumento de dominação. Tá? Durante muito tempo, vocês viram com a professora Cristina, ali no período do iluminismo, onde a gente está saindo ali da chamada Idade das Trevas, em que a igreja era utilizada como meio de dominação das massas. As pessoas menos instruídas, elas não podiam ter acesso ao conhecimento, porque esse conhecimento, tá, de uma forma bem poética, a libertaria. A libertaria do quê? Da ignorância. E essa ignorância é a questão de você pensar, ter o pensamento crítico que a gente trabalha na geografia, que é justamente essa questão de discutir. Não aceitar algo que é imposto. Sempre se perguntar o porquê das coisas. Ué, mas por que isso acontece? De fato, é só isso mesmo? Então, o benefício da dúvida é algo dado somente a quem tem conhecimento. Tá? A questão do duvidar, do discutir, está atrelada e associada a quem tem e possui conhecimento. Então, a partir disso, tá, nós temos que o Estado Islâmico ele tenta pregar, tá, de uma forma extremista e radical, ou seja, pela força, por castigos físicos e, obviamente, pela morte, os seus preceitos. Quem aceitar, ótimo. Quem não aceitar, morre. É exatamente trabalha nessas duas linhas do 8 ou 80, tá certo? E a partir disso, eles conseguem aí dominar uma grande massa da população que não tem instrução. Então vocês vão ver muitos jovens carregando um fuzil na região do Oriente Médio. Vocês vão ver muitas pessoas sendo dominadas pela religião ao ponto dela falar o seguinte: olha, o meu maior sonho é morrer em nome, né? Lá o Deus é chamado de Alá, é morrer em nome de Alá.
E aí a pessoa vira um homem-bomba, ela se explode, mata dezenas de pessoas que estão ao seu lado, tá certo? Para realizar um desejo divino, que é justamente esse, de se encontrar aí com o seu Deus, porque segundo a cultura deles, cada homem que morre, quando ele chega no paraíso, existem 40 virgens esperando para serem desposadas, ou seja, existem 40 virgens esperando para se deitar com esse rapaz. Então, muitos são dominados por esse discurso, um discurso que pra gente parece meio irreal, porque nós não temos os mesmos dogmas, nós não temos o mesmo, a mesma cultura religiosa. Aí você se pergunta, então, Calvin, quer dizer que se nós nascêssemos aí na região do Oriente Médio, muito possivelmente, por conta dos ensinamentos, nós acreditaríamos nisso? Realmente. O que pra gente é muito estranho, pessoal, é porque a gente não tem conhecimento ou vivência daquele local. Então, às vezes a gente fala, por exemplo, né, já que a gente está falando de cultura, uma parcela ali dos chineses e dos japoneses se alimentam de forma estranha, né? Consomem insetos, consomem proteína animal que nós não estamos acostumados. E aí eu volto a repetir, nós não estamos acostumados porque nós não nascemos e vivenciamos aquela cultura. Porque se, por exemplo, papai e mamãe comesse e desse pra gente comer, provar e fosse gostoso, nós nos alimentaríamos daquilo. Por quê? Porque a nossa moral e ética estaria moldada pelaquela sociedade. E aquela sociedade faz aquilo. Da mesma forma, é aqui no Oriente Médio. Essa sociedade faz isso. Existem as resistências? Existem as resistências. Mas a gente está falando de uma parcela que começou como uma minoria, mas que por conta de discursos de ódio, discursos políticos, que a gente chama de discursos radicais, que são esses em que existe um impacto grande na vida da população, as pessoas começaram a seguir, como se fosse um último recurso. Olha, os poderes militares não tem como estar dando assistência 24 horas pela gente. Ou a gente aceita isso aqui, ou a gente vai acabar morrendo. Então é melhor aceitar isso aqui. Tá? Então, as pessoas seguem alguns por questão de necessidade, de sobreviver. E aí eu separei para vocês, tá? Uma imagem que representa a bandeira aí do Estado Islâmico. E eu também trouxe para vocês uma questão tecnológica, de que mesmo sendo um grupo radical, sendo um grupo extremista, eles utilizam da tecnologia e dos recursos tecnológicos disponíveis aqui para a gente, né, que nós temos acesso praticamente direto. Isso em relação ao quê? A benefícios, né, e que vão gerar aí um problema para a população, como por exemplo o uso dos drones. Chegou um ponto em que radicais do Oriente Médio utilizam drones para matar pessoas. Como assim, Kelvin? Eles utilizam drones para ataques com bombas. Então nós temos praticamente, né, como a matéria chama, drones assassinos, onde você vai ter um drone lançando aí uma pequena carga de bomba em cima de um tanque, obviamente um tanque, né, do que eles consideram inimigo, que é o poderio militar. Então, esse EL é justamente aí a sigla para o Estado Islâmico. E nós temos, a partir disso, uma série de pessoas. Um momento, só ela falar. Então nós temos aqui uma série de pessoas que não está envolvida diretamente com a guerra, mas que é afetada. Por quê? Porque uma bomba dessa passa perto de um hospital, uma bomba dessa passa numa escola, passa numa creche, passa num mercantil, tá? Num mercado municipal. Então, a partir disso, a gente tem uma série de fatores em que a população não tem segurança, a população não tem investimento, a população vive um regime ditatorial, a população vive na extrema miséria, a população vive em escombros de guerra, tá? Então, o que as pessoas desenvolvem? Imagina o seguinte, se dentro de uma pandemia no Brasil, que não sobrevive com guerra, as pessoas desenvolvem ansiedade, as pessoas desenvolvem depressão, as pessoas desenvolvem crise do pânico. Imaginem um local onde constantemente você escuta barulho de tiro, bem mais que um Rio de Janeiro da vida, onde você escuta barulho de bomba sendo estourado, onde você vê um prédio sendo demolido e destruído por conta disso, onde você vê tanques passando. Não é muito diferente, por exemplo, do que algumas pessoas, principalmente que convivem na favela, no subúrbio do Rio de Janeiro, observam no seu dia a dia, como, por exemplo, o caveirão da polícia subindo o morro. Caminhões nem tanto, tá? Mas acontece de carros blindados subirem também, tá? Então é só um contraponto para a gente balancear e para a gente observar que isso daqui a gente não vive, por exemplo, aqui no Ceará.
Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, as pessoas vivem algo similar em relação ao tráfico contra ali a polícia militar. Espero que vocês tenham aí compreendido um pouco dos pontos que eu queria chegar em relação ao Oriente Médio. Tá? E esse Oriente Médio, ele também cometeu atentados, e um dos maiores que a gente conhece é o do 11 de setembro, que ocorreu em 2001. Então a gente teve 19 terroristas de uma antiga organização que nós tínhamos, né? Nós, de maneira geral, o planeta tinha, que seria a Al-Qaeda. E nós tivemos aqui o sequestro de 4 aviões, tá? A partir disso, nós tivemos aí a morte de quase 3 mil pessoas. 2 aviões vão colidir com o que na época era uma das maiores torres que nós tínhamos, que era o World Trade Center. Um avião vai colidir com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que a gente chama de Pentágono, e o outro, que voltaria para o Pentágono também. As pessoas tentam tomar o comando do avião em relação aos terroristas e ele acaba caindo na Pensilvânia. Todos que estavam dentro do avião, incluindo terroristas e civis, que eram pessoas que não tinham nada a ver com essa situação, foram mortos, tá? Fora as pessoas do World Trade Center. Então, o resultado disso foi que nós tivemos em 2011 a morte do Osama Bin Laden, que era o atual chefe da Al-Qaeda e que passou para o filho aí o comando. Só que perceba o seguinte, em 2001 a Al-Qaeda era o grupo religioso e radical mais forte, no caso o grupo terrorista. A partir do momento que a Al-Qaeda é praticamente dissolvida, ela perde a sua força, nós temos aí a soberania dos Estados Unidos, ou seja, é saindo um e entrando o outro, tá? Então aqui tem um GIF. Lembrando, o World Trade Center também são conhecidos, né? Eram conhecidos por torres gêmeas. Então aqui, nessa torre da direita, você já tem o impacto de um avião, tá? E aqui, na torre da esquerda, o impacto do outro avião em cima da torre. Essas torres elas entraram em colapso, tá? Depois de um tempo, elas foram soterradas, elas ruíram, tá? Os prédios desmoronaram. Você tinha pessoas pulando dessas alturas aí do prédio. Você tinha pessoas morrendo queimadas. Você tinha pessoas que estavam presas em andares em que, por exemplo, né, esse daqui de cima, esse daqui de baixo, a pessoa não conseguia acessar as escadas por debaixo e também não conseguia acessar elevadores. Não teve resgate com helicópteros. Então, infelizmente, as pessoas que conseguiram sobreviver eram as que estavam abaixo. Isso não foram todas, tá? A partir disso, em relação a tensões e conflitos da Ásia, a gente precisa perceber que existe uma dualidade. Ao passo em que eu tenho países muito pobres, como a gente já viu anteriormente, eu também tenho países muito ricos. E a gente vai ter um contraponto muito interessante. A partir disso, a gente vai ter, no primeiro exemplo, países que vão ser os desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Automaticamente, esses desenvolvidos vão ter um IDH elevado, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, enquanto subdesenvolvidos vão ter um IDH baixo. E aí é o caso do Iêmen. Eu tenho no Iêmen uma economia agropecuária e a gente sabe que países que possuem economia voltada somente para a parte agropecuária, que estão no primeiro setor da economia, eles tendem a ser menos desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, do Brasil. O território recebe chuva regular, apesar de ter um deserto. Tá? Então isso vai ser bom para a agropecuária. Beleza, criação e cultivo. Show! Mas apesar dele ter esses resultados positivos, ele tem graves conflitos internos, conflitos armados. E a população passa por necessidade em diversos setores. Ou seja, se eu tenho um investimento sendo feito para a guerra e eu não tenho um investimento educacional, investimento em saúde, é óbvio que o país vai ser pobre, é óbvio que a população vai sofrer e é lógico que o IDH seja baixo. Então, grande parte da verba é destinada em comprar armamentos. E aí você vai financiar sempre uma guerra, a população vai ser afetada porque vai morrer, a população vai morrer de fome também, tá? E nós vamos ter aí, por exemplo, o que essa imagem nos apresenta. Uma escola cheia de buracos de bala, tá? Que foi parcialmente destruída, em que o professor ele não tem uma lousa para dar aula e ele dá uma aula aí em pé e falando. E aí você percebe que não são todos que possuem um caderno, tá? As crianças, elas não têm tantas
assistências governamentais para isso. Não é, por exemplo, um ensino público do Brasil, onde você tem aí que o governo dá uma mochila, o governo dá um caderno. Isso não acontece aí nessas regiões que sofrem com esses conflitos armados. E isso daqui é uma curva fora da linha, tá? É uma curva, perdão, uma curva fora da reta. Por quê? Porque não são todos os países ou as regiões que mantêm essa questão de nível educacional. Tentam. Por quê? Porque imagina o seguinte, se a gente não tivesse a figura desse rapaz aqui, muito provavelmente os grupos extremistas convocariam essas crianças, prometendo o quê? Dinheiro. E aí você pensa o seguinte, olha, eu tenho dinheiro agora para ajudar minha família, em troca de participar de uma guerra. E aí a gente entra numa questão de, você acha que é mais fácil você explicar para uma criança que o que ela está fazendo é errado, vendo a mãe dela e os irmãos passarem fome, do que você dar um armamento na mão de uma criança, falar que ela não precisa nem se envolver, que basta ela ficar paradinha num canto? Então, assim, existe como é que eu posso falar? Uma captação desses menores, principalmente, onde os terroristas, tá? As forças armadas, elas vão moldar a cabeça daquela criança. Então, para ela, aquilo vai ser o novo normal. Certo? Viver uma vida digna, se bem que eu acho que não dá para viver uma vida digna em um local assim. Pessoal, tudo isso aqui, ó, no canto esquerdo são escombros, tá? É o que a gente chama de entulho quando a gente está construindo e sobra reboco, tijolo. Isso são escombros. Então, como você vai ter uma vida digna assim? Se você vê constantemente pessoas passando armadas. E aí você fica. Criança é curiosa. Você fica naquela de. Ah, que bacana, ele tem algo ali na mão, um objeto que atira alguma coisa. E aí do nada um rapaz chega e fala assim: Olha, vamos atirar aqui também. Deixa eu te mostrar como é que faz. E aí quando você vê, a criança ela já tem uma mente moldada em torno daquilo. Aquilo não é errado para ela. Porque o conceito de errado e certo não foi trabalhado na escola. O conceito de ética e moral não foi trabalhado na escola. Então percebam o quão danoso é você não ter essa pressão e essa presença da escola. Certo? Então existe um impacto significativo. E aí eu separei alguns conflitos ambientais. A gente já viu, tá? Eu vou passar bem por cima sobre o Mar de Aral, que a gente entendeu que ele foi drenado por conta do cultivo e da agricultura de algodão, até que ele entre em colapso, mas demorou muito tempo, né? Demorou aí quase 7 décadas para que esse colapso ocorresse e ele se transformasse quase que em um poço. Lembrando, o nome é Mar de Aral por conta da sua antiga magnitude, mas isso é um lago de água doce, tá? E a partir disso, a gente tem um problema econômico de empresas que se instauravam ao redor aqui do lago e que não vão mais estar presentes. A economia foi afetada, a agricultura foi afetada, tá? As pessoas foram afetadas, porque antes elas iam lá e pegavam água em 1 quilômetro perto de casa e agora elas tinham que andar 10, 20, 30 quilômetros para ter acesso a essa água, tá? Então a gente tem aqui problemas ambientais, a gente tem problemas econômicos e problemas sociais. Mina de Mir, tá? Eu acho que vocês lembram aí, os que estão comigo desde o sexto ano, que quando a gente entende e vai estudar sobre o extrativismo, que é o extrativismo animal, vegetal e mineral, o que eu mais friso que é danoso para o meio ambiente é o mineral. Por quê? Nós temos aquela diferença, né, entre tempo histórico e tempo geológico que a gente trabalha aí em geografia. O tempo histórico quem trabalha é a tia Cristina, mas no tempo geológico a gente trabalha com escalas de milhares de anos. Então, assim, a gente não acompanha, por exemplo, a formação de um relevo, a formação de uma montanha. A gente não tem tempo suficiente de vida para acompanhar e se formar. A gente consegue acompanhar ser destruída, mas se formar e se criar a gente não consegue. A não ser que ocorra um evento estratosférico, por exemplo, um vulcão entrou numa erupção imensa e aí, por conta da coluna de lava, se formou novas ilhas. Aí, beleza. Mas foi um evento de uma magnitude, a gente está falando de uma magnitude de um planeta. Já que a gente está falando de uma força endógena, que são as forças vulcânicas que atuam dentro do interior da Terra. Agora, nós seres humanos, nós temos uma capacidade imensa e gigante de destruir o planeta. Ao ponto de que a gente tem, por exemplo, a mina de Mir, ou algumas pessoas chamam de mina de Mirne, localizada na Sibéria. Tá? Então, essa mina é considerada a quarta maior do mundo, ou seja, nós ainda temos outras após ela, tá? Que são bem maiores. E ela funcionou até 2001,
onde hoje ela está inativa e ela tinha esse papel de extrair diamante, tá? Pra você ter uma noção, essa mina é tão profunda que aviões e helicópteros não podem sobrevoar por cima dela, porque senão uma corrente de ar que vai, né? A gente sabe que a gente tem uma zona de alta pressão e o vento corre da zona de alta pressão para de baixa pressão, ele faz essas curvaturas, tá? Onde uma coluna de ar pode sugar o avião ou o helicóptero de tão profundo que é essa mina. Tá? E olha, ela tem um impacto gigante ao ponto da cidade estar na borda aí dessa mina. Então, nós temos uma cratera terrestre gigantesca. Você sabe quando que isso daí vai desaparecer? Mas é nunca, entendeu? Nunca mesmo, tá? Então, essa mina aqui, localizada na Sibéria, está desativada. Então isso aqui, ó, não serve mais para nada. Então você causou aí uma perfuração gigante no meio ambiente a troco de nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque a economia ela funcionou até nós esgotarmos ali o recurso mineral. E aí que acabou. Pronto. A cidade que sobrevivia em relação às pessoas que trabalhavam aqui estão sem emprego. O maquinário que foi investido aqui não está sendo utilizado, não. É porque não dá pra ver que essa imagem aqui é meio ruim, mas vocês podem pesquisar, por exemplo, no YouTube, que tem um documentáriozinho, 7 ou 8 minutos do Fantástico falando sobre essa mina. Bem aqui tem tipo uma estação que tá caindo por conta da areia, né, da erosão. Então assim, a troco de que a gente gera um impacto dessa magnitude, né? Essa semana a Gisele Bündchen ela fez 40 anos, né? E eu vi que uma das ações dela seria plantar 40 mil árvores na Amazônia. Que eu não sei se vocês sabem, né? Mas nesses poucos 2 anos nós tivemos um aumento de 250% em relação ao desmatamento. Então assim, seria muito bacana que essas pessoas que têm uma influência, né? Digital influencers, trabalhassem em prol do meio ambiente. E aí a Gisele ela falou algo muito bacana, a Gisele Bündchen. Ela falou o seguinte: olha, a natureza ela não vai cobrar algo só da pessoa que desmatou, não. A natureza ela vai cobrar do planeta inteiro. A pandemia é o exemplo mais claro de que a natureza está cobrando. É o exemplo mais específico. As doenças endêmicas, como por exemplo a dengue, são um exemplo claro disso. Se nós tivéssemos uma boa condição florestal, a gente não teria febre amarela atuando nas pessoas. Por quê? Porque os macacos teriam um local, tá? Já que eles são vetores, eles teriam um local específico para estar. Na verdade, os macacos, né, eles não são vetores, eles são indicadores de que tem febre amarela ocorrendo na região. Tá? Então, a natureza ela vai cobrar. E ela não vai cobrar somente de uma pessoa, ela vai cobrar da população mundial inteira. Tá? E a gente tem uma cratera de Darvas lá no Turcomenistão, onde as pessoas tiveram uma ideia, olha que ideia brilhante. Elas começaram a escavar o terreno em busca de enxofre. Tá? O enxofre é utilizado pelas indústrias químicas. E aí as pessoas perceberam o seguinte: olha, tem muito enxofre, tá? Um enxofre em estado gasoso, e a gente precisa eliminar uma parte desse enxofre. Então, em 1971, a gente teve uma pessoa inteligente, o bastante, para atacar fogo aí nessa mina, onde ela ia buscar, após, né, cessar esse gás, cristais de enxofre para a indústria química. O que acontece? Desde 1971 até os tempos atuais, essa cratera continua pegando fogo. E aí algumas pessoas, né, chamam aí comumente esse local de porta para o inferno, porque você tem aí uma cratera aí em chamas há mais de 40 anos. Então, nós temos aqui uma cratera pegando fogo, tá? E aí era muito comum nós termos pessoas circulando ao redor. Então, olha o perigo, tá? Você tem uma cratera pegando fogo, você tem uma coluna aqui de mais de 8 metros de profundidade, né? E as pessoas ficam mesmo na borda. Já pensou se aqui ocorre um deslizamento, né? O solo não tem raiz segurando, né? O solo cede. E aí a população ficava muito na ponta. Então o governo do Turcomenistão ele decidiu gradear aqui a cratera para que as pessoas não ficassem tão próximos à borda. E eu pergunto para vocês, qual a probabilidade das pessoas não pularem aqui essa barreira, né? Obviamente as pessoas pulam isso aqui para fazer fotos, selfies e tudo mais. Então, aulinha light, tá? Semana que vem
a gente continua falando, a gente vai falar agora sobre conflitos religiosos, vai falar do Tibete, vai falar dos monges, tá? É um assunto que eu gosto bastante. Espero que vocês estejam bem. As coisas estão se apaziguando, né? A gente está entrando em novas fases aí da pandemia. O governo está mantendo a gente informado, então muito provavelmente em breve nós estaremos de volta, tá? Um beijo, toma a gente saudade de vocês. Não esquece de deixar nos comentários o que foi que você achou da prova, tá? Ah, professor, não gostei da prova de jeito nenhum. Coloca lá, tá? Cuidado só com os termos, por favor. Né? E é isso. Meu muito obrigado e espero que vocês gostem da aula. Tchau, tchau.